Aleluia! Pastor Divino Pedrosa, ao toque de somente crer. Bem-vindo à plataforma com toda a liberdade do Espírito. Aleluia! Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Privilégio meu, né? Privilégio é meu. Poder conhecer pessoas novas, conhecer outro estado, mostrar um pouquinho daquilo que a gente é, esse jeitão sério, fechado, de pouco sorriso, mas de um coração tão feliz. E eu não contarei nada da minha vida para vocês, apenas digo que eu não mereceria nunca estar aqui agora, mas estou aqui porque Deus me trouxe. Eu acredito que, com tudo que já foi falado, com os hinos que já foram cantados, nós já fomos abençoados. Pouquinho que temos ainda a tratar aqui com vocês, de alguns versículos, alguns parágrafos que leremos, será apenas um complemento de tudo que vocês têm ouvido até então. A honra é para mim. Eu não encontro termos que traduzam de fato a felicidade que meu coração poderia expressar por estar no meio de vocês. Eu não estranho lugar nenhum. Estou acostumado a falar para uma pessoa, para duas, para 10, para 1000. Nada me surpreende. Mas a coisa que mais me alegra é estar no culto pregando a palavra. Quero agradecer ao pastor Michael e também ao pastor Edir por essa honra. É através dele que eu vim aqui. É através dele que eu vou conhecer outro país. Serei estrangeiro amanhã. Amanhã eu serei estrangeiro. Eu não sou de muitas viagens. Nos últimos 3 anos eu tenho andado um pouco, mas eu nunca saio. Depois que eu decidi sair, eu já visitei o pastor Juvenal, visitei o pastor Cícero, pastor Eliezer, pastor Davi, e agora estou visitando vocês aqui no Mato Grosso do Sul. Primeiro dia, tudo festa, tudo maravilhoso. Segundo dia, já dá uma vontade de voltar para casa, porque eu não sou acostumado a sair. Eu sou acostumado a ficar sentado, como eu fiquei hoje o dia todo conversando. Sou acostumado a trabalhar o dia todo. Eu trabalho, não é pouco, é muito. Mas eu trabalho pouco, eu não trabalho muito. Você pensa que eu trabalho muito, mas eu trabalho de 7 da manhã às 7 da noite em um lugar, e depois de 7 da noite às 7 da manhã em outro. 24 horas. Aí
ninguém é de fé, ele tem que descansar também. No sábado, eu viajo para pregar em uma cidade a 100 km de distância. E no domingo, em outra cidade também a 100 km de distância. Que ninguém é de fé, né? A gente não aguenta também só trabalha. Tem que descansar um pouquinho. E normalmente no domingo eu prego 3 cultos. Um de manhã, uma tarde e outra à noite. É sério. Rotina, 30 anos que eu faço isso. Nem noto esse peso. Amém. Graças a Deus por isso. Aleluia. O relógio está piscando para mim aqui, dizendo que são 8h21. E eu prometo não passar das 9. Eu falo pouco. Eu vou ler a Bíblia. Depois da leitura da Bíblia, tem hinos. Os irmãos que vão cantar já podem vir para frente. Acompanhe comigo, por favor. São Lucas, capítulo 7, versículo 11 a seguir. Escritura que todos conhecem de cor. E aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim. Com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de uma mãe que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar. Entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Senhor, nós te adoramos, nós te agradecemos, nós pedimos as tuas bênçãos sobre nós. Tenha misericórdia do teu Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A jornada que eu empreendi ao Porto Celeste.
só cantar, vocês não se importam? Não. Eu vou tentar cantar, eu gosto de cantar. Coisa. Deixa eu ajudar os seus cantores um pouco? Pode. A melhor coisa que existe é cantar, como o Brando falou isso. Eu vou além e digo que a melhor coisa que existe é ser elogiado depois que a gente canta. Dá um ânimo. Às vezes a gente canta desentoado, eu sou desentoado para cantar. E chega alguém e fala assim, nossa, mas você tem uma voz bonita, aquilo me empolga tanto. Agora vocês cantam muito bem. Eu não sei se eu vou conseguir cantar como vocês. A primeira vez que eu cantei na minha vida, eu só pregava. Eu prego desde criancinha, desde os 7 anos de idade. Teve um dia que eu fui a um culto, parece que eu tinha uns 11 anos por aí. Eu combinei com o guitarrista, falei, olha, hoje eu quero é cantar. Ele falou, qual hino? Então vamos ensaiar. Eu falei, não, vou cantar na hora, lá e você me acompanha. Na hora que o pastor me chamou, lá na denominação, tinha um negócio de eles dar oportunidade pra gente, né? Então todos iam lá falar alguma coisa. E eu era sagrado, todo culto eu tinha que pregar, falar, então não tinha jeito. Quando o pastor me chamou, vamos ouvir o irmão Divino Pedrosa. Eu cheguei lá e peguei o microfone e comecei. Que ternura, são calmas as ondas do mar. O meu barquinho desliza sutil sobre o cume solar. Tá vendo? A gente não sabe cantar e fica dando trabalho para eles aí, né? Tal qual aventureiro que vaga no mar aquém, o meu barquinho desliza no mar, pois descanso e do sol há no porto além. Aí quando eu terminei de cantar, a igreja choveu de aplausos. Eu falava, mas que coisa boa, você era aplaudido pela primeira vez. Terminou o culto, cada um me esperava na porta. Irmão, mas como você canta bem? Falei, ah, agora achei. Agora eu não prego mais, agora eu só canto. Se eu decepcionar vocês, não assustem não, porque é só empolgação mesmo. É só empolgação. É maior, por favor. O que mais poderá separar de mim este amor que mudou minha vida? Se ainda pequeno e informe, meu nome no livro escreveu. Eu quero cantar junto com vocês. Foi escrito com pena eterna. Quem é o escritor?
Eu gostaria de convidar você nesta noite a caminhar comigo pelas ruas de Jerusalém. Caminhar com Jesus. De Jerusalém nós vamos até Naim. E quero fazer com você um convite. Ou para você um convite. Ontem nós falamos, sai da casa. Verdade. Hoje eu quero dizer para você assim, pare. Pare este enterro. Pare este velório. Pare com essa tristeza. Eu gostaria de ter a força dos pregadores das igrejas que pregam com veemência. Não sofra mais. E acredito seguramente que essa mensagem não é para eles, ela é para nós. Não sofra mais. Você não foi criado para sofrer, rapaz. Nem você. Você foi criado para ser feliz. Ninguém tem direito de trazer ou causar sofrimento na sua vida. Quando você estiver grande, você vai lembrar disso que eu estou te falando agora. Ninguém tem o direito de te fazer sofrer. Não sofra. Não sofra, minha irmã. Você não está condenada, fadada, por ser uma cristã, a andar por aí cabisbaixa, pensando assim, ai meu Deus, o que será de mim? É só mensagem e nada mais, mensagem, culto e oração. E o que eu faço da minha vida? Espera um pouquinho. Você foi criada para ser uma filha de Deus e tem o direito de ser a pessoa mais feliz da terra. E da mesma forma você, irmão, você que passa por seus problemas diversos, suas lutas, você não está condenado ao trabalho, chegar em casa cansado, e agora eu tenho que ir para a igreja, eu não sei como é que eu faço, eu não estou dando conta, eu ganho pouco, o salário não está dando para pagar as dívidas, as contas. Você não está condenado a isso. Não sofra mais. Isso aqui não é mensagem da Universal, isso é mensagem do povo de Deus. Pare esse enterro agora. Não permita que nenhum problema, nenhuma dificuldade venha tentar sepultar os seus sonhos, sepultar os seus desejos, sepultar as suas realizações. Se você tem um plano, se você tem um projeto, ainda que você veja este plano, este projeto sendo levado para a morte, para a sepultura, encontre com Jesus agora. Eu sempre convido as pessoas que já são crentes a encontrar com Jesus. Porque nunca houve um tempo em que nós, cristãos da mensagem, precisássemos tanto de encontrar com Jesus como agora. É necessário lembrar uma coisa. Nós limitamos o nosso Deus. Nós colocamos uma cerca para Ele. Uma cerca com nossas tradições, com nossa ordem moral, com nossa ordem humana, com nossos ensinamentos falhos. Pastor Edir veio aqui e falou assim: quando a gente pega o microfone, a gente se sente poderoso, arrogante.
Tem hora que precisa de entrar em desespero. E mal sabendo ele que eu estava ali dentro meditando na mensagem de desespero para ler alguma coisa para vocês. Eu quero esmiuçar um pouquinho, apesar de saber que vocês conhecem essa história. Mas eu quero que vocês caminhem comigo lentamente para o velório do filho da viúva de Naim. Não vamos falar de outra coisa, vamos falar só disso. Contar uma história conhecida é a melhor coisa que tem, sabe por quê? Porque não tem dificuldade. Eu não preciso de entrar aqui em mistério de nuvem, de 7 selos. Eu não preciso nada disso. Eu pego a Bíblia e vou com a Bíblia, vou com a mensagem, só isso. Graças a Deus. A cidade foi citada uma única vez na Bíblia, Naim. Sabe onde fica? Eu não sei. Nunca fui lá. Mas havia ali uma senhora que tinha um filho. O nome dela também não sei. Não pude pegar na mão dela e desejar para ela meus pêsames pela morte do seu filho. Apenas li a sua história. E a história que li foi exatamente assim: que ela era viúva, tinha um filho, e seu filho havia morrido, e ela caminhava naquele velório, naquele enterro, desesperada. Só isso. Quantas mães nós temos aqui? Todas? Todas são mães? As mães, levante a mão, por favor, só quem é mãe? Mamãe, privilégio ser mãe, não é? Tem coisa melhor que ser mãe, né? Eu não conhecia a minha mamãe, não. Quando ela faleceu, eu tinha 6 meses de idade. Mas imagine vocês, mamães, quando você não tem nenhuma esperança na sua casa, no seu filho. Pelo contexto histórico, naquele tempo as mulheres não trabalhavam. Hoje as mulheres têm condições de viver, arranjam emprego em diversos lugares. Se não trabalham fora, dentro de casa elas conseguem sobressair de alguma forma, que podem se manter muito bem. Mas a mulher era mantida pelo homem. O homem era quem trabalhava para manter a casa. E o marido dela tinha morrido. Então já houve um abalo no sustento da família, porque ela ficou viúva. O filho, que eu não sei também a idade, imagino que era um rapaz, na sua idade, despertando para a juventude, e era o que tinha dentro de casa para trabalhar, para sustentar a mamãe, que era viúva, e que, conforme eu já disse, não trabalhava. Não sei se foi dengue, se foi chikungunya, se foi febre amarela, o que foi. De repente o rapaz morre. Não tinha vacina para prevenir a doença dele. Ele morreu. Morreu? O que tem que fazer com uma pessoa morta? Enterrar. Vamos levar para a sepultura então. E uma multidão acompanhando o enterro. Aquela multidão possivelmente chorava em desespero por saber ou por perguntar quem é que seria capaz de sustentar aquela viúva e agora sem ninguém para cuidar dela dali por diante. Mas eles choravam, eles desesperavam, mas ninguém apresentou uma solução. Vocês já notaram quando as pessoas vêm comentar sobre problemas, sobre dificuldades para a gente? Eles não apresentam
vida para aquela causa difícil. Quer ver você ser rejeitado, ser desprezado? Confesse alguma dificuldade que você enfrenta. Vocês, moços que são jovens, querem ser queridos, abraçados por todos? Saiam todos os finais de semana, vão às pizzarias, gaste bastante dinheiro, demonstre que vocês têm alguma coisa, exibam um aparelho celular novo, de última geração da Apple, fique conectado no WhatsApp o tempo todo. Você vai ser muito querido. Demonstre muita sabedoria, conhecer de todos os assuntos, de política, de ordem social, moral e outras coisas, geografia, de estatística, de tudo, história, de matemática. Por outro lado, quer ser desprezado? Fale assim: eu sou crente. Ah, é? Qual a sua igreja? Eu creio na mensagem de William Branham. Nossa, Deus, nem nunca ouvi falar. Essa igreja é. Mas nós temos uma coisa a mais, né? É o som do tabernáculo da fé. Não importa, eu não estou aqui criticando, é claro, vocês me entendam. É a maneira como muitos falam: sou lá do tabernáculo. Congrega onde? Aí ele cita logo um pastor bem famoso. Nada, quem me dera. Se falar que congrega o Divino Pedrosa, o povo vai falar assim: nem sei quem é, nunca ouvi falar. Quem é esse camarada? Onde é que ele mora? Conheço não. Ainda bem que não me conhece. Ele também não vive me convidando. Ele só me convida quem me conhece. Mas, amados, é fácil a gente ver como a nossa fraqueza faz com que a gente seja desprezado. Nossas dificuldades. Aquela mulher estava ali e o povo desesperado, sabe para quê? Por causa da preocupação que eles estavam. Como é que seria a vida dela dali em diante? O povo às vezes está preocupado com você, está desesperado por sua causa, mas não é querer te tirar do sofrimento, não. É preocupado para saber quando será a sua próxima queda, até você se arrebentar todinho e não ter força para levantar mais. Por isso que é necessário nessa hora vir alguém de lá para cá e dar uma ordem e falar assim: pare esse queima agora. Aleluia! Espera um pouquinho. Pela história, naquelas terras do Oriente, o velório, quando estava passando, o enterro, quando estava acontecendo, ele não poderia ser parado. Jesus bolou uma ordem, uma lei, e falou: eu quero que pare esse enterro. O dono da funerária, que eu não sei como é que chama, poderia chegar e falar assim: mas não é coisa nenhuma, já passou do prazo, estamos com o enterro atrasado. Mas eu não quero vir choro, a mulher está chorando, eu quero fazer alguma coisa, deixa ela chorar. Ela vai chorar daqui a pouco, e daqui a pouco o filho vai para a sepultura, alguém vai dar um abraço ali, e vai levar ela para casa, dar um pouco de água com açúcar, um comprimidinho calmante, e vai passar, mas vamos embora. Jesus Cristo falou: não, eu quero que pare o enterro. Esse mesmo Jesus está aqui. Eu não creio que quando nós falamos que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, nós apenas citamos o versículo de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Nós cremos que Ele é o mesmo. O mesmo poder de ressurreição. Com a mesma ordem de mandar parar o seu problema nesta hora. Com a mesma ordem de parar aquilo que
está causando sofrimento na sua vida. A mesma ordem para parar tudo que te traz desespero, tudo que te leva a chorar, apenas para os parentes ouvir. Você não consegue nem confessar para outras pessoas, de tanto tudo que é o seu problema, a sua dificuldade. Ele olha bem para você e fala assim: pare. Eu creio! Pare agora! Pare a ordem social, a ordem política, a ordem moral vai dizer não vai parar coisa nenhuma. E fala: para! Eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou aqui para tirar o seu desespero. Eu estou aqui para tirar o seu sofrimento. Eu estou aqui nesta hora para dar a você vida e vida com abundância. Irmão, irmã, você não está condenado a viver uma vida triste, de sofrimento, por crer nessa mensagem. Você está aqui para dizer assim: eu tenho o privilégio de celebrar com júbilo ao Senhor, de ser alegre, porque o meu Deus, quando Ele chega, a tristeza se transforma em alegria. Aleluia! Fale quem quiser falar, Verdade! critique quem quiser criticar. Verdade! Ele manda a palavra inteira. E não dá muita explicação. Graças a Deus! Pega a mão do rapaz e fala assim: rapaz, levanta! E devolve ele para sua mãe. Na mesma hora o rapaz começou a falar. Graças a Deus! Eu não sei também o que ele falou, mas ele deve ter falado: que isso? Vocês estavam me enterrando. Oh, se você nessa hora puder olhar para a sua condição, olhar para as coisas que você mesmo, por causa dos seus fracassos, por causa das suas lamentações, por causa do seu desespero, você está sepultando. Você precisa encontrar com Jesus agora. E precisa ouvir a ordem dele de pare. Pare, não sepulte os seus sonhos. Permita ele viver a vida de Deus dentro de você. Permita que nessa hora tudo aquilo que está sendo sepultado, talvez você sepultou o seu privilégio de orar de madrugada. A gente começou com uma fé fervorosa. Agora nós temos tantos afazeres, tantas ocupações que não levantamos mais para orar à noite. Marido e mulher, e eu deitar e antes de deitar, davam as mãos uns para os outros e oravam. Repreendia o espírito de traição, de adultério, de fornicação. Agora não faz isso mais. Marido atrasou um pouco, a mulher já vai deitar, não quer nem saber. Quando ele chega, ela fala assim: onde é que você está nessas horas? Vira para o outro lado, despreza, passa 2, 3 dias sem conversar. Me perdoe, pastor Maicon, eu não estou batendo em ninguém. Eu estou citando casos que acontecem na vida moderna. Aleluia! Não vamos esmiuçar muito, mas você sabe o que é uma vida a dois. E com isso nós vamos sepultando determinadas coisas. Nós vamos sepultando aquele amor, aquela estima, aquele afago, aquele carinho, aquele afeto. Vai acabando. Daí a pouco tudo vira rotina. Será que eu estou falando com alguém aqui nessa noite? Espero que não. Obrigado! Quando você menos assusta, tudo que existia de bom em você, de sustento, de ânimo, de refrigério, foi sepultado. O convite para você encontrar com Jesus. E dá uma parada nisso agora. Graças a Deus! No final deste culto, os casais se abraçarem aqui na frente. Ore por nós. Os filhos virem aqui na frente junto com os pais e falar: pastor, ore por nós. Eu não estou tomando bênção meu pai mais. Estou chegando em casa tão tarde, pé de pé para não acordar. Isso não é comum para mim. Eu preciso parar por isso. Filho da viúva de Naim, sou eu, é você, cada um de nós. Entremos nesta palavra nesta hora e vamos começar a falar diante da ordem de Jesus. Vamos falar, fale com Jesus. Pergunte: por que é que estão
Quem evangelizava já não evangeliza mais. Quem passava na casa de outros, vamos comigo para o culto, agora já não faz isso mais. A gente anda só atrasado. Se o pastor vier aqui me buscar, eu vou. Se não vier, eu não vou no culto. Termina o culto, não tem mais aquele afago, aquele abraço choroso, gostoso, de amor, de desespero. Não coloca mais as pessoas dentro do coração para orar por elas. Ainda mais se souber que essa pessoa está numa falha, num defeito. Cometeram o pastor Nilson hoje, nós falamos de várias pessoas aqui, e graças a Deus não falamos do erro de ninguém. Aleluia! Nós não sabemos de erros dos outros, irmãos. Nós não sabemos do que é que está levando as pessoas à morte. Nós sabemos do que é que está levando à vida. É Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Olha, vocês anotem, depois vocês leem em casa. Mensagem de desespero, do parágrafo 61 ao 76. Deus guarda a sua palavra, do parágrafo 53 ao 57. Eu não vou ler, porque eu vou encerrar agora. Mas um parágrafo apenas eu acho que eu posso. Filhos e filhas de Deus, a partir de hoje, cabeça erguida, alegria estampada no rosto, a morte foi expulsa da sua vida. A morte dos seus planos, a morte dos seus sonhos. Pastor, o que eu faço? Eu não consigo, não dou conta. Pare. Permita Jesus Cristo ressuscitar tudo de bom que você tem. Expresse esta alegria, esta euforia de servir a Deus. Existe um esconderijo. O nome do Senhor é uma torre poderosa. Os justos entram por essa torre poderosa e eles estarão seguros. Quão felizes estamos em possuir este esconderijo. Você não está feliz? Você consegue virar para o irmão ou para a irmã que está do seu lado, pegar a mão dele ou dela, olhar bem nos olhos dela e falar assim: irmã, eu estou tão feliz. Irmã, eu estou tão feliz. Consegue fazer isso? Olha que saudação poderosa. E se expulsa a enfermidade, e se expulsa a doença, depressão. Sai agora em nome de Jesus Cristo. Toda a coluna vai embora em nome de Jesus Cristo. É o batismo. Sai agora. Pega com o outro e fala: eu estou feliz. Eu estou feliz. Enquanto olhamos ao redor e vemos os grandes sinais acontecendo neste próximo reavivamento, se Deus permitir, eu quero ir até Gênesis, trazer aqueles grandes pontos de destaque, pois nós estamos no fim. É verdade. Estamos mais perto do que o que nós pensamos. O arrebatamento está à mão. Na hora de abaixar a cabeça e dar razão para Satanás dominar a nossa vida e sepultar aquilo que Deus plantou dentro de nós. Eu creio que esta geração existente que está na terra nesse instante, ela verá a vinda do Senhor. Nessa época que ele pregou aqui, ele disse: eu estou com 48, talvez eu não veja isso, eu não sei, ele pode vir amanhã, mas eu creio que alguns aqui que verão a vinda daquele justo no tempo. Eu creio que a maioria de todos nós, especialmente os que estão nessa igreja nesta hora, nunca morrerá de velhice. E pelas escrituras eu ainda digo que você não vai morrer, porque o Deus da ressurreição é quem domina a sua vida. Aleluias. Graças a Deus. Aleluias. Obrigado. Irmão, agora escute. Estou terminando com o parágrafo 57. Já temos transposto a fronteira da misericórdia até não restar mais nada a não ser o julgamento. Pode ser que não reste mais nada para você a não ser o enterro, a sepultura, o julgamento.
Estamos sem saída. Espera um pouco. Porém, isso aqui é para mim, pastor Wilson. Isso aqui é para o senhor. Isso aqui é para esses meninos. Que o mundo os tenta tão forte para os tirar da mensagem. É para essas moças, essas irmãs. Não resta mais nada no seu juízo. Tudo bem. Mas, irmãos, o justo não terá de ser punido com o injusto. E você não é justo por sua própria causa. Você é justo por causa do sangue de Jesus Cristo que está sobre a sua vida. E Jesus virá e reunirá a sua igreja. E nós subiremos para encontrar com Ele nos ares. Haverá uma ressurreição. Isso será bem distante de qualquer bomba atômica. O mundo está preocupado com o terrorismo. Estão se prevenindo aí através das forças nacionais, da força policial. Cuidado com bomba, vê alguém barbudo. Pode ser um muçulmano, vai explodir a qualquer momento. A noiva está longe disso. Não quero ser intransigente nem colocar palavras na mensagem, mas a noiva pega o batom que joga ela para cima, se fica de pé. Você está feliz? Eu também estou. Eu posso cantar mais um hino para encerrar? Posso. Encerrar desse jeito eu acho que fica bom. Agora me dá dó. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Se tem de ver, canta comigo. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte, choro, um cavalo
mensagem te leva para lá. Além do rio azul. Com estas palavras, sinta-se liberto. Sinta-se curado. Se algo moveu dentro do seu coração, a mensagem mexeu com você, Oh, Deus, obrigado. e você sente vontade de vir aqui à frente, com alguém, abraçá-lo aqui no altar, pedir uma oração, faça isso. Aleluia. À sua disposição, maridos, esposas, filhos, pais. Obrigado. Qualquer um que sente essa vontade, não deixa nada matar o afeto, o carinho, a comunhão de vocês. Ouça o Pai de Jesus. Pai, Aleluia. pare o sepultamento agora. Pare. Atenda a voz do Mestre. Pare. Deixa novamente a voz da ressurreição falar. Oh, Deus, obrigado. O Deus soberano dos céus, Criador do universo, dê a bênção que a senhora veio buscar nesta É noite. verdade. Seja liberta pelo poder de Deus. Nenhum dos seus sonhos serão sepultados. Sua vida está entregue nas mãos de Jesus. Aleluia. Toda doença, todo mal que te aflige está repreendido agora, em nome de Jesus Cristo. Sejam abençoados. Aleluia. A alma de vocês está triste, está doente. Vocês estão desesperados por causa de algum problema que afligiu vocês. Mas eu repreendo isso agora em nome de Jesus. Perdoe, amem um ao outro. E não permita que Satanás enterre a alegria, a harmonia que deve brilhar na vida de vocês. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe a vida deste casal. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, tire toda a tristeza deste coração. Há uma angústia, meu Deus, que foi marcada na infância dessa minha irmã. Ela chora desesperada por causa disto. Mas agora, em nome de Jesus Cristo, estou repreendendo isso. E essa marca sai da sua vida agora. Seja apagada da sua mente, do seu coração e da sua alma. E a sua alma seja curada em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus eterno, tira toda dor deste homem. Tira todo o sofrimento. Tira toda lágrima, toda tristeza do seu coração. Em nome de Jesus Cristo, que ele seja abençoado. Aleluia. Amém. O Senhor veio aqui por causa de uma doença no seu coração. Eu estou agora repreendendo essa doença em nome de Jesus Cristo. Eu não te conheço, mas o Senhor poderoso te conhece. Ele está aqui. O mesmo Deus que operava nas reuniões do profeta em Cumbrando está aqui nesta hora para te abençoar e declarar a sua cura, a sua libertação em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, abençoe agora a vida deste precioso irmão, desta irmã, sobre quem põe as minhas mãos, para que volte a alegria, a harmonia, a felicidade nesta casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Sejam realizados pelo poder de Deus. Aleluias. Aleluias. Irmã, eu não aceito. E com a ordem de Jesus Cristo, eu mando parar o sofrimento da sua vida agora. Esse trauma causado na sua juventude, que te persegue até então, agora está ordenado a te deixar. Você veio aqui para isto, para ser curada disto. Depois testifique para o seu pastor, porque no nome de Jesus Cristo, este mal está ordenado a te deixar agora, e você ser a pessoa mais feliz, mais alegre desta igreja, em nome de Jesus Cristo. Espanje a alegria, espanje sua felicidade pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Seja batizado com esse batismo da alegria, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus dos céus e da terra, eu não sei o que há com este irmão, mas o Senhor é conhecedor da sua vida. Mas eu sei que o Senhor está aqui para tirar dele toda dor, todo sofrimento. Senhor, ele pensa que ele não dá conta, que ele não é capaz. Ele pensa que ele não pode fazer nada. Mas o Senhor, nesta hora, com uma ordem de parada, ordena que todo mal seja desfeito em sua vida. E ele tenha sobre ele a mão do Deus Todo-Poderoso, curando, abençoando, libertando pelo seu poder glorioso em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe. Senhor Deus dos céus e da terra, conceda alegria para os seus
Espere, minha filha, porque Deus tem os seus caminhos. Amém. E assim como os céus estão tão altos, assim são os caminhos de Deus. O mal que oprime a sua vida, que tenta te tirar da mensagem, que tenta desviar a sua fé, está repreendido agora em nome de Jesus Cristo. Não haverá nada que vai iludir a sua alma, o seu espírito, que vai tirar os dons e os talentos que Deus tem te dado para servir com alegria. Em nome de Jesus Cristo, seja fortalecida agora, que a sua fé seja restaurada, que as suas ações sejam colocadas nas mãos de Deus, para não sofrer mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pai celestial, aqui está, Senhor, este precioso irmão abraçando com seu filho, precisando da harmonia, precisando de uma boa convivência, precisando ser ajudado por ti. Que este filho considere este pai considere este filho, tenha amor no coração de ambos, para que nada, Senhor, destrua a harmonia desta casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Glórias damos ao Senhor. Pai celestial, aqui estão os teus filhos, precisando de ajuda, precisando serem abraçados pelo Senhor. Que o mal em sua vida agora possa ser parado em nome de Jesus Cristo, e volte a reinar a alegria, a paz, a harmonia nesta casa, representada aqui por este casal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor Deus vê a sua vida, minha filha, e sabe por qual motivo você veio aqui. Ele quer transformar a sua tristeza em alegria. Ele quer conceder alegria na sua alma, não apenas no seu rosto. Ele quer fazer você sorrir de verdade. Então, nesta hora, no nome de Jesus Cristo, mergulhe no poder de Deus para ser abençoada. É isso que eu peço para você, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pare agora na sua vida todo o sofrimento, tudo que te causa desespero, espanto, que faz você perder o sono, fica preocupada, pensando que não dá conta, que não vai vencer, e se está ordenada a te deixar agora em nome de Jesus Cristo. Pelo poder de Deus, seja feliz. Você precisa ser feliz na alma. O Espírito Santo está aqui para fazer isso com você, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Soberano Deus, abençoe este casal. Eu ponho em minhas mãos pedindo para o Senhor restaure deles o amor, meu Deus, que porventura tem sido apagado, a harmonia, o afeto, o carinho, seja restaurado em nome de Jesus Cristo. Este homem ama essa mulher ama este homem, e eles têm um coração perdoador para serem exemplo na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Ó soberano Deus, há uma promessa do Senhor para esta criança. A medicina tem feito o que pode, mas sobretudo a mão do Senhor está aqui agora para fazer com que ela tenha suas pernas, seus pés perfeitos, restaurados pelo poder soberano de Jesus Cristo. Ela é tão criança, meu Deus, ela não entende o que eu estou falando, mas a graça do Senhor seja sobre ela, e marque a sua vida, e nunca o mundo a marque, em nome de Jesus Cristo. E dentro deste peito tão pequeno possa pulsar um coração cheio do Espírito Santo. Essa irmã tem alegria, tem a felicidade de ser uma serva do Senhor Jesus Cristo, e essa criança seja abençoada pelo teu poder. Amém, Jesus. Amém. Querido irmão, o soberano Deus está aqui para encher a sua alma de alegria, de paz, de harmonia e de felicidade. E todo o desespero na sua vida por causa da sua família agora está repreendido. Ninguém terá direito de sepultar ninguém da sua casa, com vícios, com dificuldades, com problemas. Eu repreendo isso agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Meu precioso irmão, eu sei o que passava no seu coração enquanto você estava ouvindo as orações. Você pensava assim: eu sou tão fraco, tão pequeno, não consigo fazer nada. Mas o Deus do céu está aqui agora dando uma ordem de palavra nesses pensamentos e dizendo que Ele pode fazer muito através de você. Ele pode te usar para evangelizar outros, para ganhar almas para o reino de Deus. Seja revestido com este poder e não permita que Satanás sepulte os seus sonhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vocês gostariam de aplaudir ao Senhor Jesus? Deus te abençoe.
vocês que tocaram, Deus abençoe vocês que trabalharam na missão. Deus abençoe toda a igreja, Deus abençoe o pastor Maio. Me perdoe por meus defeitos, minhas fraquezas. Deus abençoe o senhor, pastor Edir. Muito obrigado pela confiança. Muito obrigado. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe o pastor Divino. Aleluia. Vamos cantar para nós encerrar. Vamos colocar pernas. Vamos cantar. Corinho, eu te agradeço. Para nós encerrar. Jesus amado, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que nos confortou nesta noite. Nós te agradecemos pela palavra que nos curou, que nos libertou. Nós te agradecemos pela nossa cura. Eu te agradeço, Senhor, pela minha libertação, pela nossa libertação. Nós te agradecemos, Senhor, pelo alimento que o Senhor despejou para nós esta noite. Maná do céu, comida de anjos, vindo diretamente da sua presença, vindo diretamente do céu para a terra, e entrou, invadiu o nosso ser, os nossos corações, e as nossas almas estão transbordando com as tuas bênçãos. Continue recompensando o pastor Divino Pedrosa, abençoando o seu ministério, abençoando a sua igreja, sua família, Senhor, que ele possa ser uma bênção nas suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus, que Deus os abençoe, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, cumprimente um ao outro. E até domingo, se o Senhor nos permitir. Amém? Às 19 horas do culto de ceia. Graças a Deus.